Olá, meninos! Estamos aqui mais uma vez. Tem hora que eu pareço comentarista de esporte, né? Olá, meninos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um pouquinho de matemática e a gente continua falando ainda da matemática financeira, né? Matemática financeira. E agora nós vamos fazer o encaixe entre porcentagem, juros e função. Função? Função lá do primeiro ano? Isso. E eu até acredito... Será que eles lembram das funções do primeiro ano? Pois é. Nós vamos fazer o encaixe. Mas nessa perspectiva de será que eles lembram, será que eles não lembram? Como nós estamos encerrando também já a unidade 2, nós vamos encerrar e aí vocês não se preocupem com relação à função, tá? Nossa preocupação é circunferência, equação de circunferência, hipérbole, cônicas. Isso. Vamos focar na geometria financeira. A geometria analítica no seu todo e a parte da matemática financeira só até juro composto. Mas a nossa obrigação é passar tudo para eles, né? Sim. Eles têm que fazer parte do componente curricular todinho aí, então a gente tem que ensinar de tudo um pouquinho para vocês. Então hoje a gente faz uma conexão entre as taxas, né? Entre juros e funções, mas não fiquem preocupados com isso. Mas eu falo quando pareço... É de rádio ainda, né? Porque eu falo tão rápido. Eu falo tão rápido que não é nem de TV, é de rádio. Então vamos pra frente. Olha lá, então, aula de número 33, vem com a gente. Então, quando se fala na parte 4 de matemática financeira, é onde a gente vai conectar tudo. Tudo faz sentido? Isso. E hoje a conexão é entre os juros e as funções. E também vamos falar um pouquinho sobre equivalências de taxas. Muito bem. Então a gente conecta juros e funções, depois a gente vê essas equivalências, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre juros e funções. A gente viu dois tipos de juros, não foi mesmo, professor Maurício? Isso. Dois tipos de juros. O juro simples e o juro composto, né? Os dois. E a gente percebeu que o juro simples ele é mais vagaroso, né? Ele vai meio assim, meio constante. Né? Porque a gente percebeu que ele não é tão rápido, tanto é que ele está em desuso. Né? Não se usa com tanta frequência, né? É verdade. O que se usa mais é o composto, porque o composto vai rápido. Rapidão. Né? Então tá. Então, correndo. Por aí a gente já vai conectando com algumas coisas relativas às funções. Porque, vamos dar uma relembradinha de função aqui com eles? A gente viu a função afim. A função quadrática. A função afim é uma reta, né? Uma reta. A função quadrática. E tem um detalhe, a função afim, nós até já revimos algumas coisas porque nós falamos sobre a reta lá na equação da reta. Geometria analítica, ponto, reta. Nós fizemos um alinhamento, não é? Sobre reta e tal. É mais ou menos por aí. E na quadrática, como que era o gráfico? Era uma parábola, né? É a parábola. Te lembra que a gente até falou dela agora quando a gente falou de geometria analítica? Sim. A parábola, né? A parábola, os 4 modelos para frente e para trás. E aí na função a gente depois viu a modular, né? A modular era aquela que não tinha... Negativo. Não tem gráfico abaixo do eixo X, né? É só acima, né? Rebate ela e volta. Tem um reflexo, rebate e volta. Lembro. Vamos relembrando aí. Temos a exponencial. Temos a exponencial, que era bem uma curva assim acentuada, né? Sim, fazia aquele... E não tocava no eixo X. Não tocava no eixo X, mas rapidinho. Se não me engano, ele passava no 0,1 também, tocava no 0,1. 0 para X e 1 para Y. Isso, eu lembro desses detalhes. E aí o inverso dela era a função logarítmica, né? Que é o contrário, não tocava no Y. Não tocava no Y. E passava no 1, 0. Isso, 1 para X, 0 para... Eu até acho... Uma revisão top de funções. Eu até acho que, voltando do recesso agora... Na unidade 3, nós deveríamos entrar e relembrar um pouquinho. Sabe por quê? Porque eu estava olhando lá, fazendo uma análise das questões do SAEB e também do Enem. Eles cobram muita função. O Enem está cobrando muita função quadrática. Na unidade 3, então a gente podia dar uma trabalhadinha aí. Eu acho que era hora de dar uma revisada um pouquinho ali, porque se cai no Enem, se cai no SAEB... Eles têm que lembrar, eles têm que ter um fortalecimento para poder estar alinhado, não é? Pois é. Então pronto. Fizemos uma revisãozinha básica de funções, mas agora a gente vai conectar, então, juros com funções. E essa conexão, né? Ela é assim, a gente já sabe que ou o juro simples vai se conectar com um tipo e o juro composto com outro. Com outro, porque o crescimento é diferente. O modelo também é diferente, porque eu lembro que no simples, J igual a CIT, multiplica.
E geralmente a incógnita fica ali normal, na equação normal. Já no juro composto, uma das incógnitas está no expoente. Ah, é mesmo, então, o tempo. É o tempo está lá no expoente. Isso. Se o tempo está no expoente, eu acho que ela já conecta com a exponencial. Expoente exponencial. Olha aí, já estamos ligados, né? Quase tudo já está resolvido, mas a gente vai explicar melhorzinho aí para vocês. Olha lá na telinha, então, fica o questionamento, a perguntinha, né? Juros e funções? E aí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Aí ele fica se indagando ali, o rapazinho. E aí, a resposta é? Os dois conteúdos possuem pontos comuns e podem ser trabalhados de forma paralela. Olha e aí. É justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar esse elo entre as duas para que vocês possam entender direitinho. E no dia da prova, no dia de uma avaliação externa, no dia do SAEB, no dia do Enem, vai tirar de letra. Isso mesmo. Então vamos ver? Olha que legal. Então quando a gente fala de equivalência de taxas, né, e conectar as taxas com funções, vamos começar. Vamos lá. Consideremos então uma dívida aí de R$10.000, paga com juros de 40%, ainda bem que é ao ano, né? Ainda bem, senão quase tive um troço ao ano. A dívida é alta. A gente pode resolver isso de duas formas, não pode? Sim, eu posso imaginar. Uma dívida pode ser cobrada a juros simples ou a juros compostos, né? Vamos começar com uma situação prática, então? Vamos. Que aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo, né? A gente gosta de trabalhar muito coisas da vivência dos alunos aí. Então vamos lá. Resolvendo por juros simples, como é que fica? Vamos ver? Bom, uma dívida no juros simples, então, é J igual a CIT? J igual a CIT e o juros simples é fácil de calcular. É fácil de calcular. Então, se a gente tem um capital de 10 mil aplicado, né, ou uma dívida nesse caso, né, investido, um empréstimo, a taxa é 40%, ou seja, ano. 40%. 40%. O tempo não se sabe, né? Não, o tempo ele não falou do tempo, né? Beleza. J igual a CIT. Vamos lá. Os juros vai ser 10 mil vezes 0,4 ou 10 mil vezes 40 por 100. A gente também pode cortar os zeros, né? Isso. E aí nós vamos ficar ali com uma situação assim, ó. 10 mil vezes 0,4 é 4 mil. 4 mil. Vezes um tempo que eu não sei qual é, né? E eu fico com duas incógnitas, fico com os juros e o tempo. Pode ser. Porque se ele me der os juros, eu encontro o tempo. Se ele me der o tempo, eu encontro quando que eu vou pagar de juros. É, isso mesmo. Então um fica em função do outro. Então tem uma função do tempo ali. Os juros dependem do tempo. E o tempo depende dos juros? Uau! Em função do tempo, né? Legal, legal. Então, essa função é do tipo linear. E linear é uma função afim, né? Isso. É uma função afim, isso mesmo, do tipo f de x igual a ax. Vamos lembrar aí dentro. Será que eles conseguem lembrar? Porque eu lembro que a função afim... Tinha 3 tipos, né? Ela tinha 3 tipos. Ela tinha a função afim normal, f de x igual a ax mais b. Aí depois tinha os casos particulares, que era a função linear, que é essa, ax. Tinha a identidade. A identidade que é cara crachá. Aí fica f de x igual a x. Igual a x. E nós tínhamos a função constante. F de x igual a b. Igual a b. Essa constante eu até imagino que é assim. Os juros, vamos imaginar, R$1.000. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses. O cara fala, eu te empresto. Tu quer quanto? É meu amigo. Não, eu te empresto, 5 mil. Beleza. Aí só que, olha, eu quero R$1.000. Beleza. Mas quanto tempo? Não, tu me paga R$1.000. Quer dizer, pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 10 meses. Tem que pagar assim, R$1.000 de juros. Isso então essa daí seria constante, né? Não vai mudar esses juros. Olha aí. Então essa é do tipo função linear, então já conectamos. Já está conectado. Então, juros simples, J igual a CIT, é uma função linear, tá? Ou seja, A vezes X. Esse A é um termo dependente do X, mas quem é o X? Nesse caso aqui é o tempo. É o tempo. Né? É o aqui, tempo. ó. O X aqui no caso é o T. E o A aqui é 4 mil. Nessa situação, 4 mil foi 10 mil vezes os 40%. 40% de 10 mil, 4 mil. É isso mesmo. Vamos mostrar mais um pouquinho de situações para vocês? Olha lá.
Então, graficamente, como ficaria, né? Ó, com 1 já começaria no 4.000, né? Com o tempo 0 é 0, né? 0 vezes qualquer coisa. O tempo 0 é enquanto eu não peguei o dinheiro, eu não fiz o empréstimo ainda, né? Agora 1 ano, ali é anual, né? Isso, 1 ano, já tô devendo 4.000. Ah, já tá devendo 4.000. 2 anos? 8.000. 8.000. 3 anos? 12.000. 12.000. E aí segue lá uma reta, né, que passa pelo ponto de origem 00, certo? Certo. Um gráfico é uma reta, né? O gráfico é uma reta que passa pela origem 00, porque ele é uma função linear, né? Então a função linear passa no ponto 00 e aí segue crescendo ali com um período em ano. 1 ano, 4.000, 2 anos, 8.000, 3 anos, 12.000, sempre multiplicando o tempo por 4.000. E um crescimento constante, né? Isso. Por quê? Porque ela é afim, ela é linear, tá bom? Beleza. Então já conectamos a função linear afim com o nosso juros simples, certo? Certo. Agora, ainda no sistema de juros simples, vamos ver o montante? O montante também é outra função do tempo. E a equação, olha lá, ó, montante é igual a 4.000 vezes o tempo que é mais... que é os juros gerados. Isso, é os juros. Né? Lembrando que no nosso caso aqui, o montante é o capital mais os juros, né? Então aí tá feita essa junçãozinha aí, ó. E aí fica do tipo função afim. Mais B AX mesmo. mais B. O B é o termo independente. No nosso caso aqui, o B é o capital que foi emprestado. F de X igual a AX mais B. Isso mesmo, né? Legal. Agora, no gráfico, vamos ver esse montante? Do mesmo jeito, né? Ele iniciou ali com 10.000, né? E depois... Somados os 4.000 do primeiro ano, 14.000. Depois somados os 8.000, 18. Somados os 12, 22. E assim vai. E de maneira constante também, formando uma reta também. E o gráfico agora passa pelo ponto 0,10.000. Isso. E aqui é importante essa questão do gráfico, porque geralmente nas provas, nas avaliações externas, não é que nós fazemos, eles geralmente colocam gráfico assim. E eu preciso entender esse ponto aqui, ó, o ponto de início. Esse ponto aqui, que toca no eixo Y, é o termo independente. É o meu B, né? É o B, sempre. Não é quando eu tenho lá a função Y a anterior igual aqui, né? a X mais B, esse B aqui é o meu termo independente. Quer dizer, isso já me dá um ponto de observação. Estou fazendo uma prova, peguei lá um gráfico. O ponto começa lá no 10. Eu olho no gráfico. Onde não tiver B igual a 10, já posso riscar. Se só tiver uma com B igual a 10, essa é a minha resposta. Verdade. Então, vamos de exemplo? Depois de tanta teoria, vamos de exemplo. Vamos lá. Construir o gráfico da evolução de um capital de R$ 1.200 aplicado durante 6 meses a uma taxa de 3% ao mês no sistema de juros simples. Então vamos ver, né? Vamos fazer o nosso cálculo pequenininho aqui no cantinho para dar espaço para o gráfico, né? Vamos lá? Vamos. O capital, 1.200. 1.200. O tempo, 6 meses. A taxa, 3% ao mês, né? Ou seja, 3 por 100, né? 3 por 100. Vamos lá. No sistema de juros simples, né? Então, a gente tem que J é igual a CIT. Então, o juro vai ser 1.200, vezes a taxa, que é 3 por 100, vezes o tempo, que é 6. Vamos cortar os zerinhos ali? Eu até acho que na tabelinha ficaria mais, né? Não sei, vamos ver. Na verdade, a gente está calculando o juro primeiro, né? Vamos lá, então. J vai ser igual a 3 vezes 12, aí a gente pode fazer de várias formas, né? Isso. 3 vezes 12, dá 36. 36 vezes 6. 216. 216. Esse é meu juro, né? Aí agora, ou a gente já faz direto no gráfico? É porque seria mais prático, mais visível no gráfico, né? Ele tá pedindo para construir o gráfico. Tem que construir o gráfico, né? Então vamos lá.
Temos o eixo X, temos o eixo Y, né? A evolução de um capital. Então, por exemplo... Ele já começa devendo 1.200. No tempo zero, nada, né? Ele começou já... No tempo zero, 1.200. Não. Mas é porque a evolução aqui vai ser do montante? Do montante já, né? O juro, vamos fazer do juros. Vamos fazer dos juros? 0,0. Então pronto, 0,0, né? Aí com um mês. Um mês? 216. Não, isso é 6 meses. Não, mas... esse aqui é o juro dos 6 meses, isso mesmo. Um aí mês a gente vai fazer dar com 3%, 6, né? vai dar 36, não é? Então tá. 1, 2, 3, 4, 5... 6. 6, isso. A gente já sabe que com 6 meses, porque já foi colocado aqui na taxinha... Dá 216. É isso. A gente poderia ter feito na tabela, porque aí não chegava no total, né? Isso aí que você falou, né? Beleza. Mas vamos fazendo então. Com um mês, então? 36. É 3%, né? É 3% só. 3%. Então, 10% de 1.200 é 120. 10%. 10%. Aí, 120, né? Muda a vírgula de lugar, né? Isso. Aí depois, 1%. 12. Então, eu quero 3%. Então, 3% é o mesmo que 36, né? Porque vai ser mês a mês, né? Isso. Aí 3% vai ser 12, mais 12, mais 12 no primeiro mês. Então, no primeiro mês, 36. Aqui o 36, né? Uma bolinha aqui, peraí. Beleza. Primeiro mês, 36, né? Certo? Certo. No segundo mês, 72. 72. Porque ele tem um constante, né? Isso. No terceiro mês... 108. 108. Tá, a gente não vai conseguir fazer todo aqui, né? Até porque temos mais coisa para fazer, né? Mas, marromeno aí, né? Chegando no sexto mês, 140, com os 216, né? Então, mas traçou a reta aí. Você vai fazer a sua aí, tá? Você vai ver que vai dar certinho. De 36 em 36, então a distância no eixo Y é a mesma, né? Porque tá indo de 36 em 36. Esse espaço aqui vai ser o mesmo. Beleza. Certo? Certinho. Então, quem é o X? Meu tempo, os meses. E quem é o meu Y? O juro. O juro. E aí, esse gráfico aqui é o gráfico dos juros, tá? Se fosse o gráfico do montante... seria diferente, ia começar no 1.200. Aí 1.236, 1.272. Igual a gente falou ali antes, né? Beleza? Agora, se fosse resolver a juro composto, vamos conversar um pouquinho agora aqui. Ixi! Aqui a resolução foi a juros simples, né? E a gente deu um exemplo anterior ali também. E agora, se a gente fosse resolver tudo isso a juro composto, como que ia ficar? A mesma dívida, o mesmo juros de 40% anual, só que agora o juro é outro. O juro é composto. Bom, uma coisa eu tenho certeza. Em um ano, a dívida é a mesma. Um ano 1, né? Para todo mundo é a mesma coisa. E um ano a dívida é a mesma. Só depois começa a mudar. Montante, né? Aí depois começa a mudar. Vamos lá, então, observar melhor essa situação. Em juros compostos, então, o capital é o mesmo, a taxa é a mesma, independente do tempo, né? Que foi o que a gente fez de exemplo lá no começo. Como é que vai ficar? O nosso montante é igual a... Capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Muito bem. Quem é o capital? 10 mil. 10 mil. Quem é a taxa? 0,4, né? Isso, a taxa. 1 mais 0,4. Isso. Aí vai dar o meu fator de aumento, então vai ficar 1,04 elevado a um tempo T. Então vai ficar assim. Já no sistema de juro composto, montante obtido em função do tempo por meio dessa equação. Bem bonitinha. E aí uma observação, tá? Não pode efetuar essa multiplicação. Antes de elevar, não. Isso. Primeiro a potência. Primeiro aqui, a potência. De vermelho, de vermelho. Esse detalhezinho aqui. Primeiro a potência. Aqui. Então primeiro a gente resolve aqui, ó, a potência, né? A gente vai elevar a hora que a gente souber do tempo, eleva 1,4 ao tempo para depois multiplicar pelos 10 mil, certo? Certo. Então, essa é do tipo exponencial do tipo A vezes B elevado a X. Então, olha que legal, né? Nosso juro simples, a gente conectou com uma função linear, que é uma do tipo afim, né? E aqui a gente conecta com uma do tipo exponencial. Por quê? Porque a gente tem o tempo em um lugar especial, no expoente. Então, se o tempo está no expoente, ela é do tipo exponencial. Beleza? Beleza. Bora exemplificar, porque aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Todos os cálculos. Né? Sem deixar dúvidas. Olha lá na tela, então.
O exemplo, então, agora falando já nesse sentido, né? Isso, Vamos lá. Aí, nesse caso aqui, nós já começamos com o montante, né? O gráfico do montante. Geralmente ele não vai pedir, assim, nesse caso, o gráfico dos juros, porque vai ter que diminuir. É porque a função já dá um montante, Isso. né? Então, olha lá, no tempo zero, qualquer coisa elevada a zero é 1, né? Isso. Então, todo número elevado a zero é 1, então 1 vezes 10 mil, o próprio 10 mil. Agora, já no tempo 1, é 1,4 elevado a 1. Dá 1,4. Vezes 10 mil. 14 mil. E assim a gente vai indo e vamos fazendo. Olha lá, vocês vão vendo que é do tipo exponencial, né? Não tem a parte anterior aqui, só porque eu quis pegar o rumo para poder desenhar melhor. Mas ela é do tipo exponencial, tá? Ela não é exatamente uma função exponencial, a gente fala do tipo, porque o crescimento dela é similar e o tempo tá lá no expoente. Beleza. Certo? Certinho. Vamos comparar os gráficos anteriores, então? Olha lá, o montante no juro simples e o montante no juro composto. Que legal, né? Nos mesmos 3 meses, né? Olha lá. A diferença lá de 5.440 em reais. Em juro composto, o rendimento bem maior do que no juro simples, né? Bem maior. Isso. Aí a importância de quando forem pesquisar, né? Mantimentos para o sítio, para a fazenda, quando forem comprar imóvel, comprar carro, sempre tentar barganhar o máximo possível na taxa de juros. Até porque o tempo ele vai ter que aumentar mesmo, né? O tempo não dá para fazer em tão pouco tempo, mas nós sabemos que existem investimentos aí para proprietário rural, tudo, que ele dá uma certa vantagem, né? Então, para nós fica vantajoso porque eu posso passar lá em 3 vezes, anualmente ou semestralmente ou por a cada 4 meses, 8 meses, de acordo com o que o banco oferece. Então, quanto menos eu de parcelar e quanto menor for os juros, melhor vai ser para mim. Até para poder amortizar depois também. É verdade. Eu gosto dessa comparação dos gráficos, né? É muito Porque top. O gráfico é o quê, né? A representação com clareza das funções, do que a gente costuma fazer na tabela e tudo mais. Então, com o gráfico a gente enxerga com objetividade, né, o que está acontecendo. Então, olha como o montante em juro composto cresceu muito mais rápido do que no juro simples. Tá? Então, mesmo que aqui seja uma taxa anual, né, de 40% anual, o crescimento do juro composto bem maior, é consideravelmente maior. Beleza? Mais exemplos? Bora, vamos lá? bora. Então vamos lá, mais um exemplo na telinha. Construir o gráfico de um capital de R$1.000 aplicado durante 5 meses a uma taxa de 2% no sistema de juro composto. Não está pronto aqui, né? Aí a gente vai fazer pela tabelinha. No gráfico já, né? Fazendo só o montante. Monta a equação e vai só calculando o montante. Beleza. Vamos lá, então. Vamos já botar só a parte positiva, né? Porque isso, porque vai... não tem parte negativa, né? O X e o Y, né? Como sempre, agora o X é o meu tempo e o Y mês. É montante, né? Isso, montante. Juro composto dá um montante direto. Isso mesmo. Então, o capital investido foi R$1.000, então já começa com 1.000, né? Tá devendo 1.000. Já tá devendo 1.000. Isso no tempo zero. Isso, 1.000. R$1.000. Aí foi aplicado durante 5 meses, né? Então vamos colocar os meses aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. A taxa é de 2%, né? Então assim, 1%, 10% é 100, 1% é 10, então 2% é 20, né? 20. Isso, só que é juro composto, né? Então no primeiro mês... Vai ficar 1 mais a taxa, né? O fator de aumento. Vai ficar 1,02. É bom a gente montar aqui rapidinho, né? Montante é o capital vezes 1 mais I elevado ao tempo, né? Então, o montante vai ser o capital, que é 1.000, vezes a taxa, que é 1 mais 0,02, elevado ao tempo. Então, nós vamos ficar com o montante de 1.000 vezes 1,02 elevado a um tempo. Aí, esse tempo, a gente vai fazer... Quando a gente fizer o tempo do 5, vai lá para os 5 meses, né? Vai ser o nosso ponto final. Ponto final. Né? Mas na verdade, a gente conseguir 3 pontos, 2 pontos atrás de uma... Nossa, bem que aqui não é uma reta, né? Não é uma reta.
Mas vamos lá, então com um mês vai ficar 1,02 mesmo. É, um mês, né? Então vamos substituir aqui por 1. 1,02 vezes 10 vezes 1000. Vai aumentar 20. Só. Vai aumentar 20, então 1020. 1020. Aí é pouquinho, né? Vamos botar aqui, opa, aqui com um mês, né? Isso. 1020. Aqui é o pontinho. 2 meses. 1,02 ao quadrado, ou 1,02 vezes 1,02, dá 1,0404, vezes os 1000, vai dar 1040,40. 1040, aproximadamente. Aproximadamente, 1040. Uhum. Agora com 3. 1,02 elevado ao cubo. Vai dar 1,61. Vezes 1000. Vezes 1000, 1061. É, aqui não tá tanto diferença de estar aumentando pouco, a taxa né? é pouquinha. É. 1061. Então a gente vai traçar a curva aqui, né? Mais ou menos. Claro que aqui a taxa é uma taxa pequena, então realmente a curva não fica tão acentuada, mas o tipo dela é de crescer dessa forma, né, professor Maurício? Isso. De maneira exponencial, do tipo exponencial. O valor é pequeno, né? A taxa é pequena, há pouco tempo, então a gente não percebe tanto crescimento. Tanto é que vocês sabem que o juro composto ele começa a crescer muito de acordo com a taxa. Mas aqui, deu uma diferençazinha ali, bacaninha. Não é uma reta, não tá? É uma reta. Juro composto não nos gera reta, tá bom? Beleza. Beleza? Aqui fala pra gente observar a matemática, né? Ou seja, comparar os gráficos anteriores, né? Se a gente quiser voltar aos slides e comparar os gráficos, a gente vai perceber que um gráfico é uma reta, porque ele é uma função linear, e o outro é equivalente, né? Se assemelha, é conectado com uma função do tipo exponencial. Isso, nós até fizemos aquela demonstraçãozinha dos valores emprestados. Lembra na aula de matemática financeira? Quando você me emprestou um dinheiro, tudo que a gente foi fazendo nos valores lá, você percebe que até algum certo período, aqui no gráfico foi bem visível isso, até o terceiro mês, parecia que era o mesmo valor. Aumentava centavos, né? Do segundo mês deu 1040,40, quer dizer, por juros simples, aumentou 40 centavos só. Agora, já para o terceiro mês, aumentou 1 e um pouquinho. A gente vai conseguir observar a diferença e rendimento com o passar do tempo e com uma taxa maior, né? Se a taxa for mais alta, com certeza você observa mais rápido essa mudança, né? Essa alteração, tá bom? Foi visível lá no gráfico dos 10 mil reais, ó, 10 mil reais, 40% ao ano. Quando chegou no terceiro ano, já estava uma discrepância de 5 mil e poucos reais, né? Uma diferença bem larga. Vamos que vamos então, equivalência de taxas agora. Olha lá com a gente, vamos ver. Em algumas situações relacionadas à matemática financeira, o que acontece? Acontece operações sucessivas, tipo, juro aumentou 10%, depois aumentou 20%, depois aumentou 30%. Aí pergunta, qual foi o aumento real? Ou diminuiu 10%, aumentou 20%. Qual é o aumento real? Então isso é chamado de equivalência de taxa de juros. Isso, e essas equivalências a gente consegue dar por uma expressão. Tem uma expressão matemática que fornece essa equivalência de taxas, então de juros equivalentes a períodos diferentes. Então temos aí a expressão 1 mais IA igual a 1 mais IP elevado a um expoente N. Esse negócio de A, de P, eu não sei disso não aprendi isso não. Né? Então o IA é a taxa atual equivalente. O IP é a taxa do período dado. Ele vai falar assim, né? 10% em 3 meses. Os 5% 10 vezes. Então, essa taxa do período dado. E o N é o período que ele vai te fornecer. Os períodos, né? Isso. Taxa atual equivalente é o IA. Taxa do período dado, o IP, né? Então, o nome já diz, né? O IA... taxa atual, vem desse Azinho, né? O IA, taxa atual. E o IP, taxa do período dado. O N é o número de períodos, tá? Beleza. O que vai acontecer? Vamos lá? Vamos primeiro ficar atento às taxas proporcionais? Vamos. As equivalências? Um ano equivale ao quê, por exemplo? 12 meses. O que mais? Um ano equivale a 2 semestres. O que mais? 3 quadrimestres. O que mais? 4 trimestres.
E também 6 bimestres, né? Que você foi falado que na escola a gente lida com bimestres com 4 só, né? 4 bimestres são os letivos, né? Que é aqueles que a gente estuda, mas aí tem os outros bimestres para finalizar o ano, senão ficaria incoerente, né? Isso, beleza. Exemplo de número 3, então, vamos lá? Qual é a taxa de juros semestral aí, né, equivalente a uma taxa mensal de 3%? Bom, então nós temos uma relação entre semestre e mês, não é? Um semestre tem 6 meses. É bom a gente colocar aqui, né? O que ele está querendo? Ele está querendo a taxa atual, né? Isso, o IA. E a taxa do período ele deu? Deu 3%. 3%. Que é o mesmo que 0,03. O número de períodos, né? Agora que a gente tem que fazer a interpretação. Isso. O número de períodos, ele está falando de... Semestre, né? Então são 6 meses, não é? Porque é 3% ao mês. Ele quer uma taxa mensal. Então são 6 meses, né? O período, né? Isso. Então vamos lá, vamos colocar nossa equação? Vamos. 1 mais o IA vai ser igual a 1 mais o IP, tudo isso elevado ao número de períodos, que é o tempo, né? Que é o nosso tempo. Beleza. Vamos lá? 1 mais IA vai ser igual a 1 mais o IP. Quem é o IP? 0,03 elevado a um expoente 6. 1 mais o IA vai ser igual a 1,03 elevado à sexta potência, né? E aí, no caso, né, na prova, tudo isso aí vai vir, né? Esse valor vai vir dado para vocês. Vocês sabem já, não é? Sim. Então, esse valor vai ser especificado no problema, né? Isso. Use 1,03 elevado a 6 igual a 1,19. 1,19. Então, uma aproximação. Esse valor vai ser dado para vocês, tá? Beleza. Então, vamos lá. 1 mais o IA vai ser igual a 1,19. Como eu quero o IA, né? Vai ser 1,19 menos 1 inteiro, Isso. né? Então, vou ficar com 0,19, né? 1,19 menos 1. Então, eu vou ficar com 0,19. A minha taxa atual, 0,19, que equivale a 19%, né? Que é só... mas eu pensei que como é 6 meses, 6 vezes 3, 18, né? Só que não é por quê? Porque esses juros aí são calculados mensalmente. Então, como é juro composto, é juro sobre juro. Então, tem um acréscimozinho diferente, né? É o que nós chamamos de aumento real ou desconto real. Então, isso é dado por esse detalhezinho, beleza? Sim. E com certeza numa avaliação externa, teria lá no gabarito 18%. Que é o que a gente pensa logo, né? 6 meses, não 6 vezes 3, 18. Verdade. Mais um exemplinho, vamos lá, rapidinho? Qual a taxa de juro anual? Então, de novo, né? Ele quer o IA. Isso. E o IP é qual? 1% ao mês. 1% ao mês. Que é o mesmo que 0,01. O número de períodos agora? É 12, né? Que é o anual. O anual, mas que relacionado com a taxa mensal. E aí, um ano tem 12 meses. Esse primeiro momento é fundamental, né? A gente fazer essa coleta de dados para conseguir aplicar. Então, vamos lá. I mais... 1 mais o IA, né? Vamos lá. 1 mais o IA é igual a 1 mais o IP elevado a um tempo, né? Uma quantidade de períodos. Isso. 1 mais o IA, eu não sei quem é. 1 mais o IP, quem é o IP? 0,01. Elevado a 12, né? E como foi falado, esse valor aqui, ó, de 1,01 elevado a 12, vai vir para vocês no problema. Isso. Tá? 1,013. Essa solução aqui, a gente vai ter ela já para vocês no problema. 1 mais IA é igual a 1,13. Caso não tenha, né, nesse primeiro momento de atividade, vocês podem usar a calculadora. Então, o IA vai ser 0,13, que equivale ao mesmo que 13%. Beleza? Beleza. Fácil, né? E aqui, e aí, será que você entendeu? Se você não entendeu, a gente vai mostrar uma situação prática, né? Porque aqui acontece. A gente gosta sempre de estar colocando vocês numa situação assim confortável da vivência, do dia a dia, de coisas que a gente possa aplicar na nossa vida. E aí fica mais legal o aprendizado, né? Então, será que você entendeu? Vamos ver? Vai lá na telinha um exemplo prático agora. Exemplo número 5. Uma seringa retira de cada vez 2% de remédio de um frasco. Depois de 10 vezes, quanto restará do remédio inicialmente no frasco?
Então, se ele retira, é negativo, né? É negativo. Então, o meu IP vai ser um IP negativo agora, isso, né? menos 2%. Menos 0,02, então, certo? Certo. A nossa equação é a mesma, 1 mais IA igual a 1 mais IP elevado a um número de períodos elevado a um N, né? Quem é o IA? Eu quero saber, a minha taxa atual. E o IP agora é uma redução, então eu vou retirar 0,02, ou seja, eu vou ficar com 0,98. Elevado à potência de base 10, né? Isso. 0,98 elevado a 10 vai dar 0,8170. Isso vai ser descontado 1, né? Então agora eu vou ficar com um valor negativo ali, ó, de menos 0,183, né? Isso. Uhum. Então o meu IA é aproximadamente 18%. Menos 18%. Ou seja, diminuiu, olha lá, ó. Aqui tá errado, tá? Tá. Diminui 18%. 18%, então fica 88, né? Isso, 82. 82. Isso, esse diminuirá 46 é que tá errado, tá? Diminuirá não é 46. 18. Aqui é 18. Aqui, vamos apagar esse 46. É 18. Vai diminuir 18. Não sei nem por que saiu esse 46. Diminuirá 18% e então restará 82%, né? E aí no pensamento prático a gente pensa o quê? Bom, se ela diminui 2%, então 10 vezes vai tirar 20%, não é? Uhum. E não é. Olha lá, não tirou 20%. Tirou 18. Uhum. Se tirasse 20 ia restar os 80, então Só restou 80. um pouquinho mais, né? Restou 82%. Beleza. Certinho? Certinho. Belezura! Legal, né? Esse exemplo aqui eu achei bem bacana, porque já envolveu uma parte aí da medicina, né? Às vezes os meninos pensam que medicina não tem matemática, né? Tem aí vai muita. lá, faz o curso de medicina e se depara com umas situações bem matemáticas na vida. Então, Não. é bem por aí. Cálculo de medicamentos, dosagem de remédio, meia vida do remédio. Tem essa, meia vida, porque quer dizer, eu tenho que indicar o remédio, tenho que entender qual a duração do remédio no organismo da pessoa. Porque senão eu doso o remédio aí de maneira errada e aí o menino começa a tomar, começa a concentrar demais nos rins e já era. Então tem até isso, meia vida do remédio. Tudo isso é matemática. Pois é. Vamos de Brincando com os Números, então, para finalizar nossa aula de equivalência de taxas. Olha lá, o Brincando com os Números, a perguntinha é um teste de raciocínio lógico. Olha lá, a pergunta é: qual é o ditado popular? Muito fácil, Diz aí, né? Renan, o Renan sabe essa daqui. Para quem sabe de ditado popular, essa aí tá facinho demais, né? E aí, será que vocês sabem? Pensa. Junto com as atividades de sala, traz a resposta aí para nós do seu Brincando com os Números, tá bom? Ficamos por aqui. Nossa aula falou um pouquinho sobre a conexão entre juros e funções, né? A gente viu que o juro simples se conectou com a função afim do tipo linear. E o juro composto se conectou com a função do tipo exponencial. Porque nada mais, nada menos, temos um tempo lá no expoente, né? Então, se tem alguma variável, algum valor desconhecido no expoente, pode ter certeza que tem aí ligação com as funções exponenciais, tá? E ainda tem que entender o seguinte, que se o tempo estiver muito curto e a taxa for pequena, eu posso até confundir, às vezes, o gráfico. Parece uma reta, né? Parece uma reta, mas não é, tá? Parece, mas não é. Beleza? Ficamos por aqui, mas já a gente tá de volta.